Lugar Artivistas é esse lugar que acredita que todos nós somos e precisamos ser agentes responsáveis pelo metro quadrado, pelo menos, que a gente habita. Se for possível, que a gente se responsabilize pelo mundo todo, mas, acima de tudo, que a gente se responsabilize pela gente, entendendo que cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas e que a gente pode, sim, fazer mais pelo lugar em que a gente habita. Uma satisfação compartilhar esse lugar com vocês. Façam dele um lugar de muito bate-papo, de respiração, de diversão e de suporte, né? Já que a temática é suporte, que a gente saiba ser suporte, né? Para que a gente consiga saber perder também sem que isso seja um problema. Divirtam-se. Arrasa, Mari! Olá, gente! Então, a gente está aqui agora com o Papo Atípico, né, que é um canal da Lugar Artivistas, que é esse lugar de encontro, esse lugar de diálogo, esse lugar que chama pessoas de diferentes áreas de conhecimento, né, com subjetividades diferentes, e convida todas essas pessoas a dialogarem. E no Papo Atípico, a nossa intenção é chamar pessoas que têm relações diferentes com o espectro autista para a gente debater sobre autismo. A gente já teve alguns episódios passados que discutiram a questão do capacitismo dentro do espectro autista, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as redes de suporte dentro do espectro autista, né? Como é que, primeiramente, a gente, partindo para uma ideia do que é suporte dentro da nossa concepção, o que a gente entende como suporte, para depois a gente começar a discutir como essa questão da rede de suporte pode ser encarada dentro do autismo, e como é que a gente pode, através do diálogo, né, através da interação, através dessas conversas que a gente vai tecendo aqui dentro da Lugar Artivista, a gente pode favorecer, né, pensar juntos aqui em estratégias para que a gente consiga realmente ver uma inclusão social efetiva dentro do espectro autista. Então, a gente está aqui hoje com o Marcelo Mus, que o Marcelo quer se apresentar um pouquinho, Marcelo, dizer quem você é, de onde você vem, o que te chama aqui para participar com a gente do Papo Atípico e discutir sobre redes de suporte. Acho que você pode fazer uma apresentação rápida de quem você é, né, de onde você vem, e depois a gente entra um pouquinho melhor nessa pauta de hoje, que é a do suporte dentro do espectro. Valeu, Mari. É sempre difícil a gente se definir. Eu prefiro escrever do que falar, sempre. E eu acho que eu hoje me defino de muitas formas, não só das formas normais, mas da forma como eu gosto de me ver hoje. Hoje eu sou um cidadão, um perambulante, um investigador, e como profissão eu sou designer. Mas, além disso, tantas outras coisas que já fiz na vida. Eu sou um curioso, e como curioso, eu gosto de ver sempre o outro lado das coisas, sempre fazer as perguntas, sempre estar presente, sempre estar vívido nos momentos e nas ocasiões em que me chama a atenção de alguma coisa. Eu sou um curioso pelas inteligências, pelas diferentes inteligências, como elas interagem e formam esse senso de realidade. E perambular por aí, às vezes à toa, também é esporte. E para mim, me abre sempre a mente perceber como as coisas se conectam de uma maneira diferente. E sempre tive isso, sempre fui. Fui diagnosticado com autismo com 36 anos, agora recente, faz alguns meses, ainda tenho 36. E sou casado com uma pessoa atípica também, uma disléxica,
que vai estar presente aqui, a Natália, e a gente dialoga e conversa e se entende de muitas formas, e dessas formas, um suporta o outro, não só na forma humana, mas também de conectar nossas experiências para somar as nossas divergências. E eu acho que é isso a beleza de estar em comunidade. Eu poderia ser um monge, eu poderia viver dedicado a uma vida distante, mas eu prefiro viver em conjunto, porque eu acho que assim a gente ajuda a construir. E já falando sobre o tema, que é exatamente suporte, eu acho que suportar é uma palavra muito interessante, muito ambígua, mas como é que a gente vai suportar os pesos sem suportar os outros, né? Sem dar apoio? O suporte não é só o aguentar para si, mas é também flexionar para o outro, e é jogar para o outro, e é passar a bola, e é apoiar. Eu sou suporte da minha esposa, que é essa pessoa aí, e ela é o meu suporte, hoje, né? Então, eu acredito que, pelo menos de tudo que já li e vi, não existe autista sem pelo menos um nível de suporte, né? Então, espero ter me definido de uma forma leve, porque eu poderia dizer tanta coisa, mas eu decidi falar isso com mais leveza. Excelente, Marcelo. Marcelo já deu spoiler da nossa segunda convidada, que é a Natália. Sua fala foi super leve e terminou com chave de ouro de uma declaração muito linda de amor e de afeto. Concordo muito, concordo que diria que nenhum ser humano consegue viver sem suporte, né? Porque o ser humano é um ser social, a gente depende um do outro para enfrentar os desafios da vida e continuar vivendo e permanecendo. E aí, queria que você se apresentasse, Natália, por favor. Olá, meu nome é Natália, sou atriz, professora, pesquisadora, atualmente da Rede Estadual do Rio de Janeiro, trabalhando com ensino médio e também na formação de professores na licenciatura de teatro da Faculdade Estácio. Atuo nesse campo da docência, né? Como o Marcelo falou, também estou aí como atípica, né? E aprendendo, eu acho que eu me coloco muito nesse lugar de aprendizado sobre tudo, inclusive sobre suporte. Suporte, esse conceito, para mim, ele é muito atual, não só pela questão da gente, né, ter descoberto recentemente o Marcelo com a questão do autismo, e eu também não tenho tanto tempo, tenho uns 4 anos, mais ou menos, entendo a necessidade, especialmente no nível da educação, como isso precisa ser modificado, como isso precisa ser de acesso para todas as instâncias da educação básica, do ensino superior. E fico muito feliz de poder estar sendo o suporte do meu esposo, né? A gente tenta fazer o que pode. E vamos lá ver o que a gente pode colaborar sobre esse assunto. Muito obrigada, Natália. A gente tem mais uma convidada especialíssima, que é a Cristina Cordeiro. Cristina linda, por favor, se apresente para a gente. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Cristina Cordeiro, minha formação foi em administração. Eu estou falando aqui de Caucaia, que eu moro aqui, e eu sou mãe de uma criança com autismo, o Davi. O Davi está com 10 anos, ele ainda não verbaliza, mas eu sei que ele é uma criança muito feliz. Hoje a gente veio falar sobre suporte, né? Como mãe de uma criança que necessita, né, de bastante suporte. Vim aqui contar minha experiência. Esse rapaz aqui, né, também ajuda a suportar, né? E vim aqui contar minha experiência como suporte de uma criança com autismo, como mãe de uma criança com autismo. Muito legal, Cris. Então, a gente vai começar, queria saber um pouquinho de vocês, falando
o que é suporte na visão de vocês, né? Assim, a gente vai falar da questão do suporte dentro do espectro autista, mas seria interessante a gente definir esse conceito de suporte levando para as nossas próprias vidas, né? Porque a partir do momento em que a gente consegue entender o que é suporte para nós, isso facilita a compreensão da ideia do que seria suporte dentro do espectro autista, né? Eu puxando um pouquinho a fala para mim, assim, só por uma questão didática, né? Assim, para tentar exemplificar, assim, como esse conceito de suporte se encaixa na minha vida. Eu sou arquiteta, né? Sou arquiteta mestrando em psicologia, pesquisadora sobre a temática do autismo, né, especialmente da questão da adequação de ambientes ao espectro autista, às demandas do espectro autista. E falando, assim, do meu contexto, né, da minha subjetividade, suporte é uma coisa que é tudo aquilo que me ajuda a estar no mundo, né? A nossa vivência no mundo nem sempre é uma coisa fácil, porque a gente interage com pessoas que são diferentes de nós. Muitas vezes nós somos expostos a contextos que não são muito favoráveis à forma como a gente pensa e como a gente age. E a gente precisa de alguns artifícios que nos auxiliem nesse processo assim, de nos flexibilizarmos para conseguirmos ter a resiliência necessária para estar no mundo, né? Essa é a forma como eu encaro o suporte, aquilo que me dá aquilo que me traz uma flexibilidade cognitiva suficiente para que eu consiga lidar com pessoas e situações diferentes da minha. E um suporte muito grande que eu tenho na minha vida é a atividade física, né? Todos os meus anseios, as minhas angústias, eu libero na corrida, eu libero no treino, e sempre quando eu acabo, é como se eu tivesse minhas energias renovadas para conseguir novamente estar no mundo. Esse é um dos vários suportes que eu tenho na minha vida, né? Posso citar pessoas, posso citar objetos, posso citar ambientes, posso citar lembranças, né? Mas essa é a ideia que eu tenho de suporte, e eu queria saber a ideia de vocês, se coincide com a minha, se diverge da minha, queria ouvir um pouquinho de vocês. Para mim, eu ouvi há pouquíssimo tempo, acho que foi também há uns 2 meses, de também uma pesquisadora. Ela é autista e ela está trabalhando muito nessa questão, inclusive, de teatro e palhaçaria. Achei super válida a pesquisa dela. E foi aí que eu soube desse conceito, né? A partir disso eu fiquei pensando, mas quais são os suportes realmente necessários? Para mim vem muito ligada a palavra de inclusão, né? E de necessidade de adaptação, mas não só para os neurodiversos, atípicos, enfim, um todo. E quando se fala de educação, é isso. A nossa educação hoje, a gente fala que a gente tem um sistema educacional do século XVIII, um espaço físico do século XIX e alunos do século XX e XXI. O que é isso? Não está caminhando, né? As adaptações, elas não estão de acordo nem com as tecnologias, nem com as necessidades. O sistema educacional no todo, ele ainda está muito conteudista, infelizmente, né? E como professora de arte, de teatro, eu venho trabalhando esse processo, né? Essa desconstrução, esse processo de ensino-aprendizado pelo coletivo, pelo encontro, pela troca. E uma das questões que isso, para mim, inclusive de curiosidade, não sei se futuramente eu posso estar pesquisando sobre isso, é uma ideia, como trazer isso também para essa questão do autismo, né? Como esposa do Marcelo, a gente assistiu muitos filmes, documentários, e um deles que eu achei muito interessante era como trabalhava essa questão comportamental com os autistas, né? E trazendo um pouco essa linguagem corporal, do teatro, essa questão social. Então, eu acho que o suporte é tudo que vem para ajudar, né, nesse processo de estar vivendo em sociedade. Então, esse é o conceito que eu tenho, e de adaptações. É a ideia que eu conheço de suporte. Eu acho que um grande suporte, assim, acho que a gente pode dizer que é um suporte para todo mundo, é a arte, né? Que é justamente o propósito da Lugar Arte Vista, levar a arte para o mundo. Porque a arte, dentro dela, não existe um conceito de certo ou errado, né? De padrão ou de coisa que foge do padrão.
é você se expressar. No começo eu sabia que era uma peça, mas depois ficou muito real. Eu vou querer o salmão defumado. Eu adoraria estar amando amando daquele jeito. Com certeza. Eles eram tão passionais. Deus, aqui ninguém diz como se sente a respeito de nada. Olhem para aquelas duas pessoas ali. Não trocaram uma palavra um com o outro desde que se sentaram. Olhem para eles. Shhh. Estão com certeza bravos um com o outro porque simplesmente não falam alguma coisa. Gostaria que eles gritassem. Se todo mundo gritasse a qualquer hora, o mundo seria um sanatório. Pelo menos seria mais honesto. Senhor? Eu vou querer mexilhões e batatas. Porção média. Madame? Molly. E qual é o seu nome? Richard. Já escolheu? Eu vou querer uma torta de chocolate e depois uma torta de limão. E para começar? Eu vou querer uma torta de chocolate e depois uma torta de limão. Senhor? Eu achei o melhor Senhor? vestido e brincos. O pedido. Eu quero um café. E... preto. Sim. Sam, não está com fome? Eu estou faminta. Não, o café está ótimo para mim, obrigado. Sam, tudo bem, estou convidando, verdade. Eu sei que os preços aqui são muito altos, mas é por isso que eu faço o que eu faço, pra gente poder vir num lugar como esse. Vai fundo. Só o café está ótimo para mim, obrigado. Tudo bem. Molly, alguma coisa errada? Tinha muito silêncio. Eu gritei por todos nós. Sam não quer comer nada. Achei que o Romeu foi muito bem. Sim, a Julieta também não estava mal. Não que eu tenha notado. Que tal esta, senhor? Meu Deus! Oh, meu Deus! Sam, pegue aquela! Eu pego outra! Meu Deus! Madame, por favor, volte para sua mesa, madame, por favor. Me ajude aqui. Elas estão sufocadas! Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu. Você está bem, eu só ia mostrar para ela. Meu Deus, ajude aqui, vai, por favor. Ei, por favor, ajude aqui. E ele vai pagar pela limpeza desse vestido. Eu gostaria de fazer um brinde a isso. Aquelas lagostas moram no tanque. São os bichinhos de alguém. Por que comeriam um bicho de estimação de alguém? Bem, Molly, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Terei cuidado da próxima vez. Obrigada. Becky quer dançar comigo? É claro. Né? Você, pela arte, você tem a liberdade, digamos assim, de você comunicar sentimentos que lhes são próprios de uma maneira pela qual todo mundo consegue se identificar. Tipo assim, eu escrevo um poema baseado em vivências que são minhas, mas pessoas, quando leem esse poema, elas conseguem se identificar de alguma maneira e atribuir sentidos que antes não existiam ali, né? Então, eu acho que a arte tem muito esse potencial, assim, de comunicação e de identificação. Então, eu acho que a questão de você estar envolvida dentro dessa esfera artística, trabalhando com teatro, eu diria que é um suporte universal, né? Ninguém vive sem arte, ninguém vive sem música, sem filme, são coisas que parece assim que elas conseguem passar direto pela cognição e atingir o seu subjetivo, e assim, todo mundo consegue dialogar através da arte, né? Sim, e é como, inclusive no sistema educacional no todo, como a arte, ela também não é bem vista, porque é um momento só de curtição, é um momento de lazer, e ao contrário, tem um potencial
de suporte, como você mesmo colocou, é uma área incrível, de fato, para toda a sociedade, né? E é isso, a gente tem realmente esse potencial. Boa reflexão. E que é uma coisa, assim, que ela não, assim, às vezes a gente tende a encarar a arte como uma coisa, assim, aleatória, mas ela, por exemplo, na questão do Marcelo, que é designer gráfico, a arte, ela está muito associada à cognição, né? Tudo isso parte de um conceito, tem que ser processado, tem que ser sistematizado, porque não basta você expressar um sentimento seu puro e livremente. Você tem que pensar como é que esse conceito vai ser expressado de maneira que ele consiga ser absorvido pelas pessoas da maneira que você pretende, né? Então, isso requer um pouquinho de estudo, de pesquisa, às vezes, para a gente não só jogar a arte para o mundo, mas a gente saber como jogar essa arte para o mundo para que ela possa atingir a outra pessoa e ser suporte para aquela outra pessoa, né? E aí, Cris e Marcelo, fiquem à vontade para apresentarem um pouquinho sobre o que vocês pensam de suporte, o que vocês acham sobre o que a gente falou aqui. Lugar de vocês, podem ficar à vontade. Eu abri o microfone, mas para dizer que a Cris vai falar primeiro, eu falo demais. Vai lá, Cris. Eu acho que o suporte é tudo isso que vocês falaram, né? Mas eu não consigo não lembrar lá no comecinho, né? Quando o Davi tinha só 3 anos, o Davi foi diagnosticado com 1 ano e meio, o que não é muito comum, né? Ser diagnosticado tão cedo, e é importante que eles sejam diagnosticados, eles têm direito a serem diagnosticados o mais cedo possível. Mas eu lembro muito, porque me marcou muito um curso que eu fui fazer com um método de um americano, onde ele se baseou ele é um terapeuta ocupacional, e ele se baseou no desenvolvimento das crianças, né? Não diferenciando o desenvolvimento de uma criança com autismo. E aí ele desenvolveu um método, e o nome do método é At Ease. At Ease traduzindo, é uma coisa que é mais fácil, né? Então, e aí é uma sigla, na verdade, também. E a primeira coisa que ele ensinava era que a gente, primeiro, para ser suporte, a gente também precisa primeiro se suportar, né? Suportar as nossas emoções. Por exemplo, uma mãe suportar a emoção que ela sente quando ela vê, quando ela ouve o choro do filho, né? Então, aquele filho que está chorando, ela só vai conseguir ajudar ele, né, dar um suporte emocional para ele, se ela conseguir primeiro lidar com a emoção dela que ela sente, né? Então, já é uma forma de você ensinar, né, aquela criança que está ali chorando, que está com o emocional ali abalado, né, por isso está chorando. Você só vai conseguir ensinar ela a lidar com aquela emoção, né, entender aquela emoção que ela está sentindo, se você primeiro suportar a emoção que você está sentindo, vendo a sua criança chorar. E aí, eu acho esse aspecto do suporte assim, bem importante, né? O suportar a emoção, né? Entender a emoção e suportar, porque a gente nunca vai estar livre de sentir emoções, né? As emoções, nem sempre a gente consegue, na maioria das vezes, a gente não consegue controlar, né? Elas vão vir e a gente vai precisar suportar elas para poder seguir adiante, né? Eu lembrei muito daquelas instruções, Cris, que o pessoal dá na hora que você está viajando num voo, né? De você, em caso de emergência, primeiro colocar a máscara de oxigênio em você, porque só quando você estiver respirando normalmente você vai conseguir colocar a máscara de oxigênio na criança, né? Que é uma analogia bem legal que você falou, assim, de a gente saber lidar com as nossas emoções primeiro, para depois ser suporte para alguém. E isso me lembrou também de um outro podcast que eu vi recentemente, que é de quando você está no papel de pai, mãe, de cuidador familiar, de você não negar que você tem emoções, que você precisa de suporte para o seu filho, porque o seu filho precisa entender, quando o seu filho vê que você precisa de suporte,
ele se sente no direito também de precisar de suporte. Eu estava discutindo isso com a minha mãe um dia desses, porque ela falou que em muitas ocasiões, durante a minha infância, ela não expressava algumas angústias que ela tinha, porque ela sentia que tinha que ser forte o tempo inteiro, né, perante a mim. E eu via muito minha mãe, assim, como esse modelo quase que inalcançável de uma pessoa muito forte, que suporta tudo e não precisa de suporte. E muitas vezes eu ficava muito naquilo de, caramba, eu preciso ser que nem ela. Eu preciso ser uma pessoa independente que não precise de suporte. E aí, uma das primeiras vezes que eu vi minha mãe mal, que vi minha mãe ansiosa, chorando, ao mesmo tempo em que eu estava angustiada pela sensação dela, eu sentia uma sensação de liberdade, porque eu sentia, caramba, eu também posso ficar assim, não tem problema. Não tem problema eu chorar, não tem problema eu ficar angustiada, porque se o suprassumo da força que existe na minha vida, que a minha mãe se sente assim, tá tudo bem eu me sentir assim também, né? Então, eu acho que isso entra muito no que você falou, assim, de a gente ter que primeiro respeitar as nossas emoções e admitir que nós precisamos de suporte para viver, para que a gente possa ser suporte de outra pessoa. Não, só mencionar, né, o criador do método, que eu não falei o nome dele, é o Eric Hamlin. Lá no começo do diagnóstico do Davi, eu fazia muito curso, sabe? E aí esses momentos são muito impactantes, né? Teve um outro curso que eu fiz também, que foi do pessoal... agora eu não vou lembrar o nome. Já eu lembro e falo. E que eles, logo no começo do curso, eles faziam a gente se sentir como os autistas, né? Então, trazendo essa coisa da empatia. E como é um lugar difícil, né? Às vezes, como é um lugar difícil de colocar. Então, é muito impactante, assim. Às vezes, a gente acha que está passando por uma dificuldade muito grande, que realmente é uma dificuldade, são muitos desafios, né? Mas, assim, porque eu achava que o meu lugar era o mais difícil de todos, né? Até eu ser confrontada, né? E ver que realmente o lugar dele é mais difícil que o meu, muitas vezes. Porque eu, pelo menos, quando eu me sinto mal, quando eu estou triste, quando eu estou qualquer coisa, eu consigo falar, expressar, né, o que eu estou sentindo e comunicar isso para as pessoas. Eu acho que é fácil entender que o Davi está com fome, é fácil entender que o Davi quer alguma coisa simples, mas entender o que o Davi está sentindo, como é que ele vai dizer, né, que ele está triste? E como isso pode ser desafiador, bem mais desafiador do que é para mim, né, para ele. Então, o lugar de suporte também passa por esse lugar de se colocar no lugar do outro, né? Para que você possa dar realmente o suporte que aquela pessoa está precisando naquele momento. Eu posso dar um adentro rapidinho no que a Cris está falando, porque Claro. ela está colocando essa questão dela como mãe, né? E aí eu fiquei pensando agora da gente como professores da educação, que também nós não temos esse suporte. Na licenciatura, pouco é falado sobre essa necessidade, e aí, às vezes, né, é colocado diante dessa realidade, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Então, pensando nessas pessoas que estão ali na base, né, a mãe, a família, o professor, os professores, né, também nessa necessidade de compreender, de se colocar no lugar do outro e dessa empatia. Também só para trazer essa reflexão. Com certeza, isso é bem importante, porque quando a gente fala de suporte ao autismo, não é só suporte ao autista, né? Suporte a todas as pessoas que se relacionam com o autismo, e inclusive o suporte familiar é uma coisa muito importante e necessária, porque acredito eu que a Cris tenha passado por um processo aí de várias quebras de expectativas, né, que você tende a fazer com relação ao seu filho, você está lidando com uma coisa nova, acho que você diariamente tem alguma aprendizagem com relação ao seu filho, no sentido de como se comunicar melhor, como entendê-lo melhor e como se entender também no meio de todo esse processo. Então, acho que isso é bem legal, assim, de a gente falar de suporte não apenas ao autista, mas suporte aos professores que têm que lidar com um modo de pensar que diverge do seu, né, aos familiares,
aos irmãos, aos parentes, enfim, é realmente um processo que se caminha junto, né? Que a Cris falou dessa questão de você aprender a se suportar e de você ser suporte, você sempre tem que pensar isso num contexto interacional, né? De sempre estar em contato com o outro e de você sempre, ao mesmo tempo em que é suporte para alguém, você ser suportado por alguém, às vezes ao mesmo tempo, sempre levando para um contexto relacional, né? E você, Marcelo, o que você traz para a gente? Não quero ser dogmático sobre nada disso. A gente está expressando as nossas vivências e opiniões de uma maneira muito clara e concisa. E cada um tem aqui um ponto de tração, um ponto de fala. Para mim, eu admiro muito a Cris por ter essa sensibilidade do nível artístico, essa abstração, exatamente de compreender o que Davi manifesta, expressa, sente, de uma maneira, obviamente, particular, porque é um relacionamento mãe-filho, poderia ser outro tipo de relacionamento, poderia ser ela uma educadora e ele o educado, e vice-versa, porque eu acho que a melhor relação é essa, de permuta, de troca, e é essa relação que a gente vivencia. Quando eu trouxe a minha fala inicial de eu poderia escolher de ficar sozinho, levar uma vida de monge, isso me passou pela cabeça em certo momento da minha vida. Mas também me passou pela cabeça o suicídio, também me passou pela cabeça tantas outras coisas que me pressionavam e me impressionavam no sentido de me tensionar, de me comprimir em um local que não era meu, quase como uma mola, e eu querendo resistir, não sabia como. Não é que eu não podia, eu sempre pude, é que eu não sabia, não tinha ferramentas, não tinha instrumentos. Tudo me massacrava no sentido de me sentir infantilizado por tentar manifestar uma ideia completamente divergente, que muitas vezes gera um posicionamento discrepante da maioria. Então, saber se eu acabei trazendo e estudando e percebendo todas essas coisas com bagagem. Então, meu mundo é lógico, meu mundo é matemática, meu mundo não é que eu sou excepcional em matemática. Não, eu vejo a matemática como mais uma manifestação, mais uma linguagem, assim como é português, assim como é inglês e tantas outras coisas, porque ela manifesta fenômenos, e eu entendo muito facilmente essas abstrações. E por que disse isso? Porque, como disse, assim como admiro a Cris como mãe, tutora e educadora do próprio filho, ela aqui está compartilhando a divergência dela, porque é como uma fala dela de olhando de perto, todos somos distintos. E é muito claro, eu quero tratar todo mundo dessa forma. Nem tudo, e o que eu vou falar é com muito cuidado, com muito respeito e muito cuidadoso, nem tudo é sobre o autismo. Não é porque eu sou autista e estou falando isso, mas é porque o mundo é tão complexo e tão cheio de nuances que a gente não tem que nichar ele. A gente tem que entender e aprofundar e desconstruir o que estiver ruim, o que estiver mal construído. Sempre que me falam, eu vou colocar aqui uma coisa só en passant, só para a gente não vou conectar ela com nada, mas sempre que me dizem que uma pessoa é tóxica, eu me deparo com a situação de que será que a gente sempre vai fugir da toxicidade? Porque se parar para reparar, todos nós somos tóxicos, ou com nós mesmos, ou com o outro em algum momento da vida. Seja num milissegundo, seja num segundo inteiro, seja numa hora inteira, seja quase que numa vida inteira. Então, tudo isso é escolha. Aí é onde entra o status de arte. Arte não como conceito acadêmico, ou abstrato, ou tantas outras coisas. Arte como vivência, arte como partilha, arte como didática, no sentido de eu sinto, eu transmito. Foi o que você, inclusive, colocou, muito bem colocado, Mariana, de você precisa ser, certamente, não é um conjunto de escolhas metafóricas ou
uma linguagem ou um jeito, um gênero. Não precisa pensar muito. É fazer também. Você escolhe um meio de transpor certas barreiras que não limita e não condiciona as comunicações. E o que eu quero dizer também, expressar, de que essa toxicidade que a gente, às vezes, sem perceber, escolhe ter, a gente pode escolher não ter. A gente precisa perceber e saber, a gente critica sempre o outro, e a gente vê nas redes sociais, e uma série de coisas, a gente é tóxico também, a gente tem que assumir esse lugar, e se desconstruir quando perceber. É a mesma coisa, sempre falo para minha esposa, que meditar não é sentar a bundinha no chão, em posição de lótus, e viajar, e esquecer de tudo, e só contemplar. Não. Meditar é essencialmente ter controle da sua mente, ter controle do que você pensa, ter controle de cada pequeno pensamento e cada pequena sensação que você manifesta. Isso é meditar na prática. E quando você medita, especialmente sobre as suas vivências reais, sobre as suas experiências, e coloca isso para o outro de uma forma em que ele também medite, ele se sinta provocado, ele se sinta tocado ao seu tempo. Não adianta a gente submeter todo mundo só a nossa tutela e só as nossas dinâmicas. Todos têm o seu tempo. Uns mais rápido, outros mais devagar. E eu coloco isso hoje na minha fala. Porque durante uma parte da minha vida eu vivi sobre o tempo e a tutela dos outros. E eu me sentia desrespeitado. Mas ao mesmo tempo, eu não posso submeter ninguém à minha tutela do meu tempo. Então, eu sempre que converso com alguém, inclusive Mari, a gente de vez em quando conversa, sempre digo, se é um processo que você está empregando, que você está executando e está fazendo, né, Natália também sabe disso, minha esposa, tudo ao seu tempo, vai no teu tempo, você tem a sua dinâmica. E é isso que eu quero para mim e quero para os outros. Já entrando no contexto de suportar, olha que verbo interessante. Ele é transitivo direto e significa, estou lendo, tá? Ter sobre si ou contra si algo e não ceder, ou seja, aguentar, resistir, quanto transitivo direto, que significa ser capaz de segurar, ser capaz de aguentar. Então, suporte, ele tem suportar tem essas duas coisas. Olha nisso, a gente já tem aí o princípio de arte. A gente já tem uma coisa que é relativamente dual, não é ambígua, não é necessariamente ambígua, mas ela é dual. Ela tem dois propósitos. Você suporta algo quando aguenta e suporta algo quando hospeda, quando sustenta. Olha que brilhante isso, quando a gente diz que eu, como autista, hoje, eu não sabia o que era uma crise. Eu não sabia o que era uma crise. Até chegar para um outro autista adulto e compartilhar com ele. Olha, isso está acontecendo e tal, e tal, e tal. E essa pessoa chegar e dizer, cara, isso é o que os psicólogos chamam de crise. Mas você vivencia a sua crise desse jeito. Eu vivencio a minha do outro jeito. Entende? Então, um suportar o outro. Nós aguentamos, porque isso não é um fardo. Eu não estou dizendo que ser autista é um fardo. Não no meu nível de autonomia. Eu tenho autonomia. Assim como existem outros que não têm tanta autonomia, mas que no decorrer do tempo, com o devido amparo, o devido apoio, aí onde entra as terapias, os tratamentos pontuais e todas as questões que vão amparar, não só no sentido educacional, no sentido da saúde, porque o autismo sempre, por ser um fator genético, geralmente, não é sempre, mas geralmente ele vem acompanhado também de comorbidades que podem amplificar ou até atenuar, dependendo do tipo. Né? Conheço poucos casos que atenuam, mas atenuar
esse nível de amparo social, essas questões. Então, todos nós, como humanos, precisamos do suporte. Uma coisa que Roberta fala, e eu gosto bastante, nem dormir a gente dorme sozinho, nem para dormir a gente dorme sem algum suporte, sem algum amparo. Sempre vai ter os antecedentes, alguém que fez tua cama, alguém que fez teu lençol, alguém que fez alguma coisa. Se você cozinhou, você comeu. Se você está seguro no seu prédio porque tem um porteiro que está ali 24 horas ou não. Se você está na rua, tem alguém. Então, é isso. Nós somos um sistema complexo. E suportar é também aguentar tudo que está acontecendo, não só as estranhezas que acontecem nesse momento único do mundo, único porque a gente está em transição, está passando, e isso vai ficar para a história, mas conforme a gente vai trazendo e somando essas bagagens, conforme a gente suporta tudo isso, a gente se torna, claro, mais forte, isso traz mais liga. Eu me conecto com esse assunto não porque só porque vivencio ele na pele, porque sou autista, mas essencialmente porque eu sou muito íntimo eu acho que é uma coisa que me admira muito primitivamente. Eu tenho medo de duas abstrações, quer dizer, eu tenho medo e eu amo uma abstração. Eu tenho medo de vazio, eu tenho medo do vazio profundo, é difícil mensurar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu admiro, eu fico encantado, apaixonado, quase obcecado por uma inteligência. O que é uma inteligência? É aquilo que pinça do meio de outras coisas, que interage com os sistemas, que aprende e ensina o sistema. Eu fico encantado com cada pequena inteligência embarcada nesses corpinhos que aqui transitam. Desde uma formiga, como ela resolve um problema, até um pássaro, como ele resolve o problema dele e habita seu ecossistema. E nós, como humanos, como cada uma das nossas inteligências divergentes interagem. E eu gosto muito disso, e isso, para mim, é o que me mantém vivo e com o propósito de todos os dias, quando boto o pé fora da cama, o que eu vou aprender hoje? Para mim, fica aquela coisa do começando assistir uma série, você vai sentindo o ambiente, vai sentindo as coisas. É assim que eu começo o meu dia. Porque se eu fosse só pensar nas distopias que a gente vivencia, no sentido de não suportá-las, de não aguentá-las, eu talvez não teria ficado aqui, né? E é uma escolha a gente ser. Eu, ao mesmo tempo que eu sou o suporte, primeiro de mim mesmo, porque tenho esse nível de autonomia e tenho ciência disso, e eu quero dar voz e vez a tantas outras que não têm, eu gostaria muito de somar forças com esse conjunto de pessoas, os amigos de autistas, a família de autistas, mãe brilhante, com mães brilhantes como Cristina, esposas como é a Natália, e onde eu suporto ela e ela me suporta. Então é uma permuta muito justa, e isso é muito bonito, isso é muito admirável. E é isso que eu gostaria de fazer aqui, embarcado como humano, como cidadão, como pedestre, como transeunte, ou como qualquer coisa que queiram definir. Seria basicamente isso, e outras coisas. Pode falar. Eu ia falar, quando você está comentando aí, como também realmente é muito importante essa questão da família, né? De estar junto, seja quando uma mãe como você, Cristina, que descobriu logo no início, ou mais velho, de entender, né? De entender esse lugar dessa necessidade, de primeiro compreensão, e como fazer esses suportes, né? Eu acho que também fica uma reflexão, porque é tudo novidade para todo mundo. Para a gente que está vivendo com essa pessoa que é autista, para ele que se reconhece, ou, enfim, que precisa de uma ponte, inclusive na comunicação. Então, são vários entendimentos desses suportes, né? Como você bem colocou, Emma. São esses dois, né? Primeira pessoa, identidade, quem eu sou,
né? Como eu posso estar nesse mundo. E eu sempre falo que no teatro a gente tem essa relação, né? Eu comigo, eu com o outro, né? Nessa troca, e aquele que está mais próximo, que geralmente vai ser a mãe, ou o pai, ou a esposa, ou a professora ou o professor, e no mundo, né? Essa relação com, que é aí que você fala, né, Mariana, dessas necessidades, inclusive do espaço de adaptações. Então, vou fazer essa observação. É isso, eu achei muito tocante na fala do Marcelo, quando ele falou nessa questão de, num período de muitas dificuldades que estava vivendo, pensou em virar monge, né, largar tudo e viver sozinho. Eu lembrei muito daquele filme do Into the Wild, na natureza selvagem. Não sei se vocês já viram, mas ele trata da história de um jovem que resolve largar tudo e partir para uma viagem no Alasca. E aí, no finalzinho do filme, tem uma frase que ficou muito na minha cabeça, que ele fala que a felicidade só é real quando é compartilhada. E eu penso que as dificuldades que nos levam a sentir essas angústias de nos refugiarmos num campo que não tenha ninguém a não ser nós mesmos, elas derivam de interações com outras pessoas. Mas também todas as nossas felicidades, todas as nossas pulsões de vida dependem de outras pessoas, né? Eu acho que todos nós aqui temos projetos de vida muito variados, expectativas quanto ao futuro muito variadas, mas todas elas têm um ponto em comum, elas dependem de outras pessoas. Com certeza o seu projeto de vida não envolve somente você com você mesmo, porque isso é impossível, né? Ninguém consegue viver sozinho. Então, a ideia de suporte, ela entra muito no sentido de, eu sei que durante a minha vida eu vou ser posto à prova em situações que eu não queria, né? Eu vou ter que suportar coisas que eu não queria. E eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso achar esse suporte em outras pessoas, em outros ambientes, em outros objetos. Então, a gente chega a essa conclusão de que o suporte é sempre um conceito interacional, e a gente também chega à ideia de que o ser humano, ele sempre tem um potencial de mudança, né? Isso é muito importante, especialmente quando a gente fala com relação ao autismo, de a gente não conceber uma definição cristalizada e prender aquela pessoa por um rótulo. A gente sempre tem que ficar consciente que todo mundo é mutável o tempo inteiro. Eu lembro muito, quando eu falo disso, de um livro do Hermann Hesse, que é O Lobo da Estepe, que ele fala que todo ser humano é como se fosse um conjunto de baralhos que você tem dentro de você, e com esse baralho você pode formar várias combinações de carta e pôr na mesa. Então, você pode ir mudando ao longo do tempo e mostrando diferentes facetas suas ao longo do tempo. E a ideia de suporte só faz sentido se a gente considerar isso, né? Porque o suporte, ele está ali para te fazer ir além do que você imaginava poder, né? E essa ideia de superação, ela tem que ser acompanhada por um conceito de mudança, que é isso que a Lugar Artivistas propõe, né? Ela propõe a essa mudança através dessa ideia de suportar e ser suportado através da arte e através do diálogo. E aí, tendo um pouquinho essa ideia do que seria suporte, né, e apresentando mais ou menos o lugar de fala, digamos assim, de cada um de nós, a gente pode, né, no próximo episódio, discutir um pouquinho como é que a gente pensa esse conceito do suporte dentro do espectro autista, também levando em consideração a nossa subjetividade, né, a nossa realidade. E é isso, gente. A gente está chegando aqui no finalzinho do episódio. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que nos tempos de hoje, em que a gente é bombardeado, né, com muitas demandas, acho que o maior presente que a gente pode dar a alguém é o nosso tempo, né? Então, eu agradeço muito por vocês terem reservado um tempinho para a gente bater esse papo. Eu aprendo muito o tempo inteiro com vocês, gosto muito de discutir com pessoas que têm realidades diferentes da minha, porque eu acredito que a gente só cresce com a diferença, né? E convido todo mundo também que está assistindo a conhecer a Lugar Artivistas, que a gente está aqui falando sobre a pauta do autismo, mas a Lugar Artivistas vai muito além disso, né? Também é muitas outras coisas. E é um espaço que se propõe a se abrir para todo mundo, né? A Roberta, que está à frente da Lugar Artivistas, ela gosta muito de chamar pessoas
que a princípio são completamente aleatórias, ela chama, sei lá, um fazendeiro, um bailarino, um professor e coloca lá para conversar e sempre sai muita coisa massa disso, porque é justamente essa questão de você acreditar que o diálogo, a diferença, o confronto é que faz com que a gente cresça e consiga suportar, né, e ser suporte para as adversidades que surgem aí ao longo da nossa vida. Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo. Obrigadão pela participação. Estejam muito convidados para participar de conversas futuras. E é isso. Um beijão. Quem vem? Deixa eu falar